a construir cidades celeiros, né, e a trabalhar em trabalhos degradantes. Então o que acontece? Na página 3, veja só. No século XVIII, a autoridade central do Egito se enfraqueceu muito, e como consequência disso, ele perdeu sua posição de influência na Ásia. Foi nessas circunstâncias que povos asiáticos, os Hicsos, se infiltraram no Egito, através do delta do Nilo, que a região do delta do Nilo é uma região extremamente fértil, tá ok? Subjugando a nação de forma violenta. Quem foram os Hicsos? Como subjugaram o Egito? E quanto tempo eles reinaram no Egito? Até hoje ninguém sabe com certeza quem foram eles, e nem mesmo quanto tempo exato eles reinaram no Egito. Alguns têm dito que eles foram invasores selvagens, que irromperam do norte, destruindo a Síria e o Egito com uma tempestade que varre tudo que está em seu caminho. Mas essa ideia não pode ser afirmada porque não temos nada que comprove isso de forma satisfatória. Tendo em vista a paridade de nomes, parece que os soberanos Hicsos eram príncipes cananitas ou amoritas da Palestina. Mas isso não é o suficiente para termos certeza. Reproduzindo as palavras de Manetón, historiador egípcio, e Flávio Josefo, historiador judeu, diz que os Hicsos vieram do Oriente, invadiram o Egito e reinaram no Baixo Egito, tá ok? Região do Norte, Alto Egito, região do Sul. Reinaram no Baixo Egito por 511 anos, mas outros têm dito que o período do reinado deles no Egito foi somente 100 anos. E aí tem a questão aqui acerca da palavra Hicsos, uma confusão entre reis pastores ou reis escravos, né? A questão de interpretação de uma língua morta, né? De um nome dado numa língua morta, o que com certeza não vai poder chegar a um nível de exatidão, dizer, ó, é exatamente isso que significa, porque muitas das vezes o significado é dado por povos estranhos, povos dos quais temos artefatos arqueológicos para estudar, por exemplo, os egípcios. Então o historiador egípcio dá a interpretação do nome de Hicsos como pastores escravos, mas essa é uma interpretação de um personagem estranho, de um personagem estrangeiro àqueles povos. Então não é com certeza que sabemos o significado do nome dos Hicsos, mas uma tese aqui que eu acho a mais forte é que sejam reis pastores, tá ok? Um significado que se aproxime mais do que povos semitas interpretariam dentro daquela palavra, dentro daquele substantivo. Seja qual for o significado dessa palavra, de uma coisa temos certeza, que os Hicsos estiveram no Egito por muito tempo e que ali atuaram como governantes do Baixo Egito. Em face dessa definição, o próprio Flávio Josefo dá a entender que os Hicsos eram antepassados dos judeus, que ao serem expulsos do Egito vieram à Palestina e edificaram a cidade de Jerusalém para habitarem ali. Biblicamente falamos, não devemos associar os Hicsos aos israelitas, porque as informações que a Bíblia nos dá dos israelitas nada tem a ver com a história da entrada dos Hicsos no Egito. Até mesmo a ideia que aquela mistura de gente que saiu do Egito juntos com os hebreus sejam Hicsos. Não vejo nenhum nexo, mas é certo pensar que a entrada dos Hicsos no Egito foi mais ou menos no período em que Israel estava cativo ali. Parece que o faraó com quem José teve contato era um soberano Hicso, porque um faraó nato da terra não se relacionaria com José como se relacionou com aquele faraó, especialmente no que diz respeito ao pastoreio, que era abominável para os egípcios, conforme Gênesis 47, 6, tá ok? Então, características natas do povo egípcio que os faziam ter um certo afastamento do modo de vida dos semitas, que eram, na maioria das vezes, pastores, criadores de gado, o que era abominável para os egípcios. Então, denota aí que aquele povo que estava ali na terra e que teve aquele relacionamento amistoso para com José e os seus parentes, e o seu clã, poderia ser um povo aparentado etnicamente. E aí onde o teólogo aqui faz questão de dizer que não é que há uma relação estreita, íntima, uma relação de proximidade entre os Hicsos e os israelitas, como se fossem parentes próximos, mas há uma relação étnica. Então, por exemplo, aqui temos no Brasil descendentes de escravo. Existe alguma relação étnica aproximada entre nós e os escravos o povo natural da terra
que está lá na região da África. Então existe algum parentesco étnico, nem que seja distante. Se fosse traçar uma árvore genealógica, um ascendente meu veio de lá. Um ascendente seu veio de lá. Alguém que pode entrar aí no seu contexto de desenvolvimento genealógico da sua família, algum elemento africano. E assim o Brasil é esta bênção exatamente por causa dessa mistura, de desenvolvimento de raças. Algum ascendente africano, algum ascendente europeu, algum ascendente asiático. E assim temos famílias que se miscigenaram de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. E aí temos que há algum traço desse elemento étnico dentro da sua família. E assim também vemos dos israelitas em relação aos Ixos, algum elemento étnico, nem que seja distante. Todos eles têm um tronco genealógico em Sem, né? São semitas. E aí, a partir desse primeiro ancestral, o desenvolvimento das famílias, diferenciando-se, afastando-se, né? Então são primos de 10º grau, sei lá. Mas há algum elemento étnico semelhante, e isso fez com que este povo olhasse para aquele povo hebreu não como completos estrangeiros, completamente diferentes de si, mas com alguma característica, alguma aproximação, e aí surgiu, criado por Deus e não pelos elementos étnicos, sociopolíticos, sociológicos, nada disso, criada pela intervenção de Deus, a oportunidade de José ascender ao poder, e assim Deus desenvolveu seus projetos, seus planos, e trazer o clã para habitar no Egito, passar aquele período de escravidão e depois ser liberto, tá ok? Mas como Deus cria a situação? Através desses meios. Então os planos de Deus se cumprirão. Agora ele vai criar os meios para que se cumpra. E aí quando Deus criou esses meios, os planos correm da forma como era esperado, da forma como era planejado, a partir dessa intervenção. Então essa questão do elemento Ixo aí na terra do Egito. É essa questão dessa oportunidade, né? Essa questão dessa ascensão ao poder, esse modo como se desenvolveu o plano de Deus em relação ao povo de Israel, o estabelecimento na terra, o livramento da fome que se abatia sobre a Palestina, o desenvolvimento do povo, o aumento do povo em terras egípcias, depois a escravidão, o sofrimento do povo, o desejo de sair daquela terra, e então depois desse período de sofrimento, a libertação através de Moisés, né? Deus levanta Moisés para libertá-los daquela terra e fazer deles uma nação soberana. Alguns historiadores do Egito Antigo têm dito que os Ixos eram povos asiáticos que reinaram sobre o Baixo Egito entre os impérios Médio e Novo. Formaram a 15ª e a 16ª dinastia, 1730 a 1580. E que eles eram semitas vindos da Mesopotâmia, empurrados para o sul pela pressão dos hititas, hurritas e cassitas no final do Bronze Médio, tá ok? No final do Bronze Médio. Então vamos ver aqui, mapa anterior, que os hititas são desta região aqui, o que hoje chama-se Turquia. Os cassitas, povos que estavam se relacionando aqui dentro do alto da Mesopotâmia, tá ok? Os cassitas e os hurritas, que também eram povos que estavam relacionados aqui, povos que vieram também de migrações do leste aqui da Mesopotâmia e estavam interferindo na região, estabelecendo guerras entre si pela tomada do poder e estabelecimento de impérios. Então, dentro desse contexto conturbado na região, é que surge o povo Ixo, e passa a fazer migrações, estabelecer-se e invadir outras cidades, quando então, encontrando o Egito em situação frágil por causa das guerras internas entre o Império do Baixo, entre os reinos do Baixo e do Alto Egito, ele encontra um vácuo de poder no qual se estabelece, tá? Invade a região, estabelece-se lá como governo entre o Médio Império, né? Aqui como foi lido sobre o Baixo Egito entre os impérios Médio e Novo, formando a 15ª e a 16ª dinastia.
Os Ixos sabiam criar o gado e usavam cavalos e carros de combate. Com isso tinham uma superioridade militar inquestionável. No entanto, nunca se lançaram até o Alto Egito, onde se conservaram as tradições faraônicas, até a 16ª dinastia tebana, que repeliu os Ixos, mas outros historiadores dizem que eles chegaram a dominar todo o Egito. As principais cidades dos Ixos eram Ávaris, no delta ocidental, e Tanis, no delta oriental. Em geral, se pensa que a chegada dos filhos de Jacó no Egito e depois a escravidão tiveram alguma relação com as invasões e a derrota dos Ixos, tá ok? Então é um contexto histórico, uma contextualização histórica que se faz entre a situação do Egito, a situação geopolítica do Egito na época, o enfraquecimento do reino típico do reino original aqui da Terra, o enfraquecimento do reino original da Terra do Egito, com a guerra entre o Alto Egito e o Baixo Egito, o enfraquecimento do poder central, a entrada dos Ixos, povo estrangeiro dominando aqui, as tradições faraônicas sendo preservadas aqui no Alto Egito, depois a expulsão dos povos estrangeiros e a escravidão dos hebreus que estavam aí na Terra. Tá, ok? Então, essa é a contextualização que se faz em relação a entrada dos hebreus no Egito, como se deu esta entrada, como se deu depois a escravidão deles, e depois analisaremos acerca da saída deles desse período de escravidão no qual estavam submetidos. Agora na página 4, os Hurrianos. Por volta do 17º século, mais ou menos, na época em que os Ixos invadiram o Egito, houve grande agitação de novos povos em todo o Fértil Crescente. Entre esses povos, destacamos aqui os Hurrianos, provavelmente oriundos das montanhas da Armênia. Eles falavam uma língua afim à do reino tardio de Urartu. Eles foram os primeiros a serem mencionados nos escritos cuneiformes, feitos aproximadamente no século 24, tá ok? Então é aquilo que já estávamos mostrando no mapa anterior, acerca da conturbação política de povos aqui nesta região. Então, os Hurrianos são um povo originário aqui do Cáucaso, tá certo? Da região da Armênia, e que passam também a interferir na situação política e histórica aqui dessas terras, querendo estabelecer-se como poder, dominar outros povos, estabelecer-se como poder central. E é dentro dessa conturbada situação onde acontecem alguns movimentos migratórios, dentre eles o movimento que empurrou as hordas ixas para as terras do Egito, encontrando oportunidade lá, devido ao enfraquecimento do governo original da terra, encontrando oportunidade para se estabelecerem lá. Tá? Então, um dos povos que participaram para toda essa movimentação são os povos hurrianos invadindo essa terra e causando confusões, causando perturbação política e enfraquecimento dos governos que estavam estabelecidos lá, dos povos, das dominações que estavam estabelecidas lá. Agora, uma palavra sobre o Fértil Crescente, tá ok? Uma palavra aqui sobre o Fértil Crescente. Se traçarmos uma linha curva, partindo do Egito, que passa pela Palestina e a Síria mediterrânea, e seguindo depois até o Golfo Pérsico, teremos uma meia-lua razoavelmente perfeita. Tá ok? Então, uma vez tratando acerca da Mesopotâmia e tratando acerca do Egito, vamos ver agora um pouco de contexto geral acerca das terras bíblicas, as terras onde se desenvolveram principalmente os fatos e acontecimentos do mundo bíblico. Então temos o Fértil Crescente, é uma definição um tanto artificial, mas que serve para entendermos o contexto geográfico desta região. Então temos aqui o Nilo, temos aqui o Jordão, Rio Orontes, que chega até aqui mais ou menos, Rio Eufrates e Rio Tigres, tá ok? Então o relevo criado por esses rios pode ser notado, né, um tanto artificial, mas pode ser notado como uma meia-lua de terras férteis, terras fertilizadas pela existência desses rios. E principalmente lembrando-se de que toda essa região aqui é deserto. Isso aqui são desertos, tá ok? Então esses rios criam essa meia-lua fértil em torno dessas terras aqui. E ela é denominada Fértil Crescente, tá certo?
Há mais de 2000 anos antes de Cristo, esse poderoso semicírculo ao redor do deserto da Arábia, denominado Fértil Crescente, abrigava grande número de cultura e civilizações ligadas umas às outras como pérolas de um colar. Dela irradiou luz clara para toda a humanidade. Ali foi o centro das civilizações, desde a chamada Idade da Pedra até a Idade do Ouro da cultura greco-romana, tá? Que são povos que estão além do mapa aqui, estão naquela região da Europa e que invadirão esta região e se estabelecerão como poderes, como dominações sobre essa região. Mas os primeiros movimentos de fundação de impérios, cultura, escrita, artefatos, são originários daqui, desta região do Fértil Crescente, as primeiras civilizações do mundo.